Olha, agora no início de dezembro, teve a segunda edição do concurso público nacional unificado, teve as provas discursivas aplicadas e 80% de comparecimento dos candidatos. E a expectativa é que até fevereiro comecem aí as primeiras convocações. Também vamos falar com a ministra sobre o cadastro biométrico para usuários de benefícios sociais. A carteira de identidade nacional será a base principal para esse cadastro e o beneficiário terá até 2027 para realizar a emissão. A medida faz parte de uma agenda de transformação digital e melhoramento da segurança dos programas sociais para evitar, para frear aí tentativas de fraudes e golpes. Teremos muito mais nessa conversa de hoje. Obrigada mais uma vez. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Obrigada mais uma vez por estar aqui com você e todos os nossos ouvintes aí. Eu que te agradeço. Já quero saber, ministra, desse cadastro biométrico, né? A gente conversava aqui, né? Eu estava falando aqui com a Denise, assessora da ministra, antes do programa começar, e aí agora vai ter um cadastro biométrico para quem está no CAD único. Não é isso, ministra? E aí a Denise dizia que estava rolando muita fake news de pessoas preocupadas, de gente espalhando notícia de que se não fizer logo o cadastro, perde o benefício. Não tem nada disso, né, ministra? Não tem nada disso. Acho que a coisa mais importante é não precisa ter correria. E aí não é só CAD único, isso é importante, viu, Karine? É todo mundo que é beneficiário de algum benefício social, inclusive Previdência, né? E Previdência não é só BPC também, Bolsa Família. Mas nesse momento iniciou apenas com 2 programas principais, que é Previdência e BPC. Outros auxílios e o próprio Bolsa Família, a exigência do cadastro biométrico é a partir de 1º de maio de 2026. E aí, o que é importante as pessoas entenderem? A nossa lógica é que o cadastro biométrico seja a base da carteira de identidade nacional. Só que a carteira de identidade nacional, ainda no Brasil, a gente já está com 40 milhões de pessoas com carteira de identidade, então a gente percebeu que não daria para exigir que fosse o cadastro biométrico da carteira já desde o início. Então, o cadastro biométrico da carteira vai valer para todo mundo só a partir de 1º de janeiro de 28. Isso é importante. Porém, quem já tem alguma biometria cadastrada, então, só precisa se preocupar em tirar a carteira lá até janeiro de 2028. Então, tem um tempo aí para poder tirar a carteira. Quem já tem biometria cadastrada, onde são as possíveis de cadastro de biometria? Se você vota com a digital, né, você tem no TSE lá sua biometria já registrada, você não precisa tirar a carteira antes. Perfeito. Já tem a biometria cadastrada. Se você dirige, né, tem a CNH, também já tem a biometria cadastrada. Se você já tem a própria carteira, você já tem a biometria cadastrada. Perfeito. Então, quem já tem um desses 3, só precisa se preocupar em tirar a carteira de identidade nacional até 2028, 1º de janeiro de 2028. Quem não tem nenhuma biometria cadastrada, que no Brasil hoje são só 50 milhões de pessoas que não... 50, 60 milhões de pessoas que não têm, a grande maioria de crianças, então a maioria dos adultos já tem alguma biometria cadastrada. Mas quem não tem, aí sim precisa se preocupar. Se ele vai requisitar um novo benefício, né, no caso, se for Previdência ou BPC vai requisitar, ele está valendo até janeiro do ano que vem qualquer biometria. Né? Então ele pode ter qualquer biometria, ele pode tirar qualquer uma. Pode ir no TSE fazer, pode ou tirar uma carteira de motorista se já estiver nesse processo, ou então emitir a sua carteira de identidade. Né? Então isso é importante. Ele vai ter até, na verdade, maio do ano que vem, ele pode emitir qualquer uma dessas, pode só tirar qualquer um dos cadastros. Né? Quem, no caso, vai para a Bolsa Família e os outros auxílios, né, eles vão precisar fazer isso só a partir de 1º de janeiro de 27, eles vão precisar ter a carteira de identidade nacional. Antes, eles também podem tirar, a partir de 1º de maio, pode fazer a biometria em qualquer uma dessas fontes, ou no TSE, ou na própria carteira de identidade, ou, eventualmente, se a pessoa for tirar uma carteira de motorista, ainda mais agora com a carteira social, facilitou para as pessoas poderem tirar, também pode pela CNH. Então, as pessoas precisam só cuidar disso. E quem já tem o benefício, aí é um prazo mais longo, né? Porque quem vai solicitar é que precisa já estar com a biometria cadastrada. Quem já tem o benefício, qualquer um desses, vai ter a seguinte coisa: se ele já tem a biometria cadastrada, também só se preocupar em emitir a carteira lá em 28. Quem não tem, aí precisa olhar quando é o seu processo de renovação que a gente faz, uma espécie de atualização programada. Né? Por exemplo, quem está no CAD único tem que atualizar de 2 em 2 anos. Então, quando chegar o momento dele atualizar, ele vai precisar ter uma biometria cadastrada.
Se ele já tem biometria cadastrada, alguma dessas, não precisa se preocupar agora, só em 28 ele precisa tirar a carteira de identidade. Se não, aí que entra os prazos. Aí ele precisa, a partir de janeiro de 27, só vai ser aceito, se ele ainda não tiver tirado nenhuma, só vai ser aceito também a carteira de identidade nacional. Então, a gente esse quadro, a gente deixou já bem claro, está aí na página do Ministério, a gente está deixando isso claro, mas é importante entender isso. Quem já tem biometria cadastrada, não precisa se preocupar até janeiro de 28. Quem não tem, é que tem que ficar um pouco mais atento aos prazos. Se ele já for usuário de benefício, ele tem que se preocupar no momento que ele vai ter que renovar. E quem quiser emitir uma nova, né, quem quiser solicitar um novo benefício, é que precisa já requerer algum tipo de ter essa biometria cadastrada. Até 1º de maio pode ser qualquer fonte, se não, a partir de 1º de maio, ele é importante que ele faça a carteira de identidade nacional, 1º de maio de 26. Ministra, e onde é que ele cadastra essa biometria? Por exemplo, eu não tenho habilitação, não dirijo, né? Onde é que eu faço esse cadastro da biometria? Perfeito, são duas opções. Ou ir num TRE, né, num Tribunal Regional Eleitoral, isso até dezembro desse ano, é importante porque no ano que vem, por ser um ano eleitoral, o TRE para de cadastrar. E depois, se não, ele pode emitir a carteira de identidade nacional. Todos os estados emitem carteira de identidade nacional, né? É importante ver nos seus estados, normalmente precisa fazer um agendamento. Na página do Ministério, a gente tem todo o link para cada estado. A pessoa entra lá, vê o estado que ela mora e acessa a maneira de como ela faz o requerimento da carteira de identidade. Então, quem não tem e não deve tirar uma CNH nos próximos meses, é importante ou ir já no TRE para fazer a biometria cadastrada ou então emitir a carteira de identidade nacional. A gente está apoiando os estados que estavam um pouco mais atrasados, né? Esse ano a gente conseguiu apoiar alguns estados que estavam com uma velocidade menor da emissão da nova carteira, mas a gente hoje já tem todos os estados emitindo, né? A gente já tem, como eu falei, 40 milhões de carteiras emitidas no Brasil e estamos com um ritmo de 3 milhões de carteiras por mês sendo emitidas. Então as pessoas podem sim procurar os seus estados e emitir a carteira. Mas isso só precisa fazer esse ano ainda quem pretende solicitar um novo benefício nos próximos meses. Quem já tem o benefício tem um prazo aí até o seu processo de recadastramento, né? Então, quem precisa ficar um pouquinho mais atento é quem ainda não tem biometria cadastrada em nenhuma fonte e pretende requisitar algum desses benefícios. No caso, BPC e Previdência, já a partir de agora, e Bolsa Família e outros auxílios, como auxílio maternidade, auxílio doença. A exigência vai ser só a partir de 1º de maio de 2026. Perfeito, entendidíssimo. E tudo isso para evitar fraudes, especialmente? Exatamente. O compromisso do presidente Lula, desde o início, quando a gente chegou, a gente viu que os benefícios estavam com pouca qualidade, né? E a gente começou a fazer um trabalho muito importante de organizar os cadastros, recadastrar as pessoas, para garantir que o dinheiro chegue a quem precisa. E a gente está fazendo de forma muito paulatina essa exigência de biometria para não ter risco nenhum de alguém que tem direito deixar de receber. Porém, o que a gente quer é que quem não tem direito não receba, para não impedir que alguém que precise receba de fato o benefício. Maravilha, vamos começar a viajar o país então? Vamos. Então vamos embora. Vamos direto, ministra, lá para Fortaleza, vamos lá para a Rádio Jangadeiro, Band News, porque o Jefferson Salles já está com a gente. Oi, Jefferson, um ótimo dia para você. Karine, bom dia para você, ministra, e a todos que nos acompanham. Bom, uma das diversas ações realizadas pelo Ministério uma delas é a Estratégia Nacional de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, né? Eu queria que a ministra explicasse o que é que essa iniciativa propõe e também como é que ela deve impactar os estados e os municípios. Ótimo, Jefferson. Mais uma vez, saudar o pessoal de Fortaleza. Não sei se todo o Ceará ouve ou não, mas é um prazer poder falar com vocês. Olha, essa pergunta é ótima, porque foi algo que foi lançado na última segunda-feira, não nessa, na verdade, na anterior, né, dia 7 de dezembro, o presidente Lula assinou. Esse processo, queria só contar rapidinho o processo, foi um processo que a gente fez escutas nas 5 regiões do país. Então, quando o Jefferson pergunta sobre o impacto nos estados e municípios, é justamente que a gente tentou envolver os estados, conseguimos envolver estados, municípios. A gente fez 2 na região Nordeste, né, que foram 2 oficinas importantes, onde participaram pessoas dos municípios, dos estados, também da academia, especialistas.
né? Gente do setor privado, as federações de indústria participaram, e a gente conseguiu montar a gente recebeu mais de 1.600 propostas de medidas a serem feitas para melhorar a forma como as contratações públicas são feitas para induzir o desenvolvimento econômico. E aí, não só econômico, né? Desenvolvimento econômico, social e ambiental. E a gente foi trabalhando isso, fizemos depois várias oficinas menores, reunindo essas informações que a gente recebeu, e a gente montou, então, essa estratégia nacional de compras públicas, que é um decreto do presidente Lula, mas os estados e municípios podem aderir à nossa estratégia. E a lógica é justamente usar o poder de compra do Estado, que no Brasil representa quase 16% do PIB. Então, juntando, né, o governo federal, estados e municípios, o que o Estado compra chega a 16% do PIB. E ele compra de quem? Do setor privado, das empresas que ofertam para o Estado. E justamente a partir disso a gente pode induzir boas práticas, pode aumentar a produção interna no Brasil. E a gente está muito preocupado com a produção local mesmo. Então, olhando cada município, cada cidade, cada estado, que justamente na hora que o Estado vai comprar, ele pode tentar ver se tem produtores na região dele, para poder fomentar quem está ali. Também pode fomentar inovação e tentar trazer pessoas novas também para as contratações públicas. Então, a lógica nossa a gente tem 4 eixos, um eixo econômico, justamente na ideia de geração de emprego, produção, inovação, um eixo social, né, que é de qualidade de emprego, mas também de indução de boas práticas, por exemplo, de equidade de gênero, de igualdade racial, tem uma série também de mulheres em situação de violência, tem uma série de formas como as contratações públicas podem induzir boas práticas do setor privado. Tem um eixo ambiental também, então por isso que é compras públicas, né, para o desenvolvimento sustentável. Então tem uma lógica de economia circular, de produção com baixa emissão de carbono, de melhor utilização de energia. Então a gente tem feito toda uma estratégia e de gestão. A gente tem o 4º eixo, que é a gestão, que são várias medidas para a gente poder melhorar a forma como a gente faz contratações públicas, né? E a nossa lógica foi ouvir os estados e municípios e agora levar para os estados e municípios essas práticas para que a gente possa, o país inteiro, estar muito alinhado. E o mundo inteiro faz isso, viu, Karine? É uma coisa que, bom, nos Estados Unidos existe lei de compras públicas para que se compre produtos internos do próprio Estados Unidos desde 1933, praticamente 100 anos que eles fazem isso. O Brasil já tinha algumas práticas importantes, mas a gente percebia que não existia uma estratégia nacional, onde todos os estados, municípios e o governo federal estivessem andando na mesma direção. Por isso a gente fez agora, a nossa expectativa é que isso vai acelerar muito, justamente fomentar o desenvolvimento produtivo no Brasil, fomentar bons empregos, fomentar práticas corretas e sustentáveis pelas empresas, e a gente vai poder dar um passo importante, usar esse poder de compra do Estado para fomentar o nosso desenvolvimento. Ministra, a gente sai então de Fortaleza e vamos voltar aqui para Brasília, aqui para o ladinho, aqui para o estúdio da Rádio Nacional. E aí a gente está falando também com a Nacional de Brasília, a Nacional da Amazônia e do Alto Solimões, porque ela está lá. Priscila Mazenotti, bom dia para você, querida. Oi, Karine, bom dia para você, ministra, bom dia para a senhora também. Eu queria falar de futuro, na verdade eu queria falar de ano que vem, né, assim, as nomeações para o CNU2 devem começar já em fevereiro, ocorrer ali em fevereiro, não é isso, ministra? E aí a preocupação é que ano que vem é ano eleitoral, vai ser um ano mais curto. Como é que fica essa questão aí no Ministério, né, na questão da gestão de homologação de concurso, de nomeação, de contratação e também de definição ali das carreiras, regulamentação de carreiras, ministra? E outra, se já se pensa num CNU3, ministra, ou é cedo demais para falar nisso? Obrigada, Priscila. Então, aí, queria cumprimentar o pessoal de Brasília também, da Amazônia e do Alto Solimões também, que está nos ouvindo. Primeiro, foi ótima a sua pergunta, porque acho que muita gente tem essa dúvida realmente. Então, o que o calendário eleitoral impede, né? Ele impede que você contrate alguém de um concurso não homologado, né? Então, se o concurso já tivesse sido homologado antes do defesa eleitoral, que é ali 4 ou 5 de julho, você pode contratar mesmo depois dessa data. E o calendário de CPNU2 foi feito justamente pensando no defesa eleitoral. Né? Por isso que as datas que a gente tem, né? As provas, a segunda prova foi feita agora em 7 de dezembro. A gente vai ter, então, o resultado dessa segunda prova sai em 23 de janeiro. E as pessoas têm um prazo aí também para fazer recurso, etc. E o primeiro resultado sai dia 20 de fevereiro. A gente, esse ano, inovou em relação ao ano passado, porque a gente vai fazer 3 chamadas depois.
né? 20 de fevereiro sai o primeiro resultado, a gente dá o resultado para as pessoas, vê se quem passou naquelas vagas quer assumir, se não, a gente vai fazer uma nova rodada e depois uma terceira rodada. E o resultado final mesmo sai ali perto de 20 de março, se eu não me engano, eu estou sem a data aqui certinha, mas ali mais ou menos um mês depois dessa primeira chamada. Portanto, a grande maioria das vagas do CPNU 2 não tem curso de formação. Então, depois dessa terceira chamada, a gente já pode homologar o resultado e com isso está homologado ali em março, no máximo início de abril, a gente homologa essas vagas e não tem problema nenhum, estamos livres do defesa eleitoral. Aquelas vagas que têm curso de formação obrigatório são carreiras cujo curso de formação é curto, é um mês mais ou menos, no máximo. Portanto, a chamada vai ser ali, deve começar o curso de formação em abril, deve terminar ali em meados de maio, e portanto também com prazo para homologar o resultado antes da defesa eleitoral. Portanto, não há risco para as pessoas que estão no CPNU 2, né, de não tomarem posse no ano que vem. Então a gente está muito tranquilo com esse calendário, foi todo pensado com base na defesa eleitoral, então as pessoas que estão fazendo podem ficar tranquilas. Inclusive, do CPNU 1, a gente fez uma nova chamada agora, né, obviamente para aqueles cargos que não têm curso de formação já está homologado, então não tem problema. Para aqueles que têm curso de formação começa em janeiro, a expectativa é que termine ali em torno de abril, que são cursos de formações mais longos, e que também dê tempo de homologar ali em torno de maio, e as pessoas possam tomar posse depois sem nenhum problema. Então, todo o nosso calendário foi feito pensando nisso. Em relação ao CPNU 3, o que eu posso dizer, obviamente eu não sei se eu estarei aqui em 2027, mas o que eu posso dizer é que a gente fez esse ano no CPNU 2 uma espécie de transferência de tecnologia para a ENAP. Qual foi a lógica nossa? A ENAP é uma instituição que ela, com um histórico muito grande, né? E ela foi fundida com a ESAF. A ESAF antes era a escola fazendária, né? A Escola de Administração Pública Fazendária, que realizava concurso. Então a ESAF tinha uma expertise, ela era banca de concurso, né? Não só contratava. Então a gente falou, bom, a ENAP precisa ser a memória do CPNU1, porque não importa, né, quem tiver num próximo governo já vai ter ali tudo registrado numa autarquia nossa muito importante, muito sólida, que vai poder fazer de novo. A nossa expectativa, diante da aceitação da população, diante do sucesso do concurso, inclusive os estados e municípios estão querendo aderir ao CPNU. Então, a nossa expectativa é que tenha uma exigência da própria sociedade para que se continue fazendo e a ENAP vai estar pronta para continuar fazendo o concurso. Então, que eu posso dizer é isso, né? Enfim, aí dependendo de quem tiver aqui, obviamente precisa autorizar novas vagas, ter novos concursos, para que a gente possa fazer um CPNU 3 também. Ministra, só para a gente situar quem não está em Brasília e que não é familiarizado com a sigla, ENAP é Escola Nacional de Administração Pública. Perfeito, é isso? Perfeito. Que é a escola do governo, né, ministra? Exatamente, é a nossa Escola de Administração Pública que forma tanto nos cursos de formação dos servidores, mas também ela faz curso de formação continuada e para qualquer servidor público, e na verdade mesmo quem não é servidor público pode assistir os cursos da ENAP. Ela tem uma escola virtual totalmente gratuita, que está online, né? Então a gente tem feito uma parceria também com os estados e municípios para que eles escolham uma trilha de formação para os seus servidores também. Ela forma não só o governo federal, mas também estados e municípios, e a ENAP está fazendo cursos em espanhol e também sendo utilizada em toda a América Latina. Então a gente é uma escola muito importante de formação de servidores públicos que está atuando super bem agora, está se especializando também em poder realizar e manter o CPNU para que ele tenha vida longa e que seja de fato uma política pública, né? Que a gente fala, não foi só um concurso, ela é de fato uma política pública de ter um serviço público com a cara do Brasil, né? E a gente está muito feliz. Até aproveitar a pergunta para falar um dado novo que ninguém sabe, viu, Karine? Sei que você sempre gosta que eu fale coisas novas aqui. Né? Nessa nova chamada do CPNU1, que a gente chamou mais 4 mil pessoas, quase 4 mil pessoas, a gente teve gente de mais 191 municípios. Não sei se você lembra, na vagas imediatas tinham pessoas de 908 municípios que passaram. E a gente tinha falado que no cadastro de reserva tinham 1.400 municípios. Com a nova chamada, agora a gente está chegando a praticamente 1.200 municípios com pessoas sendo chamadas. E é interessante que desses 1.200, a gente tem uns 520 municípios mais ou menos que só tem uma pessoa que passou.
mas que passou e daquele representa aquele município. E dos 27 estados, bem distribuídos no país todo, que era justamente a nossa lógica, né? E lembrando que, do ponto de vista das cotas também, a gente teve 33% das pessoas que passou, um terço são pessoas negras, ou pessoas com deficiência, então está muito feliz com a realização do primeiro e agora do segundo também foi muito importante em termos de representatividade, mais participação feminina, e a gente espera aí que o resultado seja também nesse sentido de trazer para dentro do serviço público todos os brasileiros e todas as brasileiras. Com certeza, eu vou dar aqui o site da ENAP, vai aparecer aí na sua tela para quem nos acompanha pela TV, enap.gov.br. Lá tem vários cursos, como a ministra disse, são gratuitos, então dá uma olhadinha lá no site da ENAP que pode ter coisa interessante aí para você. Ministra, já vou aproveitar, inclusive, já que a gente está falando disso de concurso, toda vez que a ministra Esther Dweck vem aqui, nosso YouTube bomba, né? Então todo mundo fica querendo saber, vai chamar a carreira tal, vai chamar a carreira tal. Quero saber o seguinte, tem alguma previsão? A gente já está aí quase no Natal, há poucos dias do Natal. Tem chance ainda esse ano de chamar alguém ou as convocações todas de 2025 já foram feitas? Não, acho que as de 2025 já foram feitas. A gente, na verdade, talvez tenha uma carreira que talvez a gente chame esse ano, que é da Fiocruz. A gente está avaliando se vai fazer já esse ano, no início do ano que vem, uma questão mais orçamentária. Tá. Então a gente está avaliando, mas a ideia é que no início do ano que vem a gente chame mais uma leva aí de pessoas que já passaram nos concursos e deve ter poucas, mas algumas aprovações de concursos novos também no ano que vem. Tá bom. Fora a CNU, dá para adiantar alguma coisa aí para o início do ano que vem? Não, ainda não. Ela faz mistério. A gente precisa ter o orçamento aprovado, que se tudo der certo essa semana aprova o orçamento, né? A expectativa no Congresso é muito boa para que a gente consiga aprovar o orçamento, e aí, a partir da aprovação do orçamento, a gente volta a fazer os nossos cálculos do que é possível contratar no próximo ano. Tentei. Vamos embora. Ministra, vamos então para Criciúma, vamos lá para Santa Catarina, vamos lá para a Rádio Cidade em Dia. Manuela Oliveira está com a gente. Oi, Manuela, bem-vinda, um ótimo dia para você. Bom dia, ministra, bom dia aos nossos colegas. Ministra, vou trazer uma pauta aqui bem da nossa região. Nós tínhamos aqui a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que explorou carvão aqui na nossa região em 1940 e fechou em 1990. Ministra, existe a possibilidade do governo federal reconhecer e encaminhar aí uma solução para esses ex-trabalhadores que desde 1990 lutam aí pelos seus direitos, por aposentadoria? Olha, tudo bom, Manuela? Tudo bem, pessoal de Criciúma, de Santa Catarina? Esse tema, Manuela, vou precisar olhar com mais calma, né? Não é um tema que estava aqui no meu radar, a gente pode olhar isso com mais calma e poder dar uma resposta mais para a população aí, que eu imagino que tem essa expectativa grande, né? Normalmente, então, só lembrando, os processos de privatização que foram feitos, né, nos governos, que não tinham essa preocupação com os trabalhadores, de fato, muitas vezes deixaram os trabalhadores dessas empresas sem muitos direitos, né? Quando a gente tem uma preocupação muito grande, né, quando a gente faz qualquer discussão, né, mesmo nos nossos governos que praticamente não tiveram nenhuma desestatização, mesmo quando a gente discute algum processo de desestatização, a gente sempre preocupa em dar uma dignidade, né, àquelas pessoas que trabalhavam nas empresas estatais. Mas, infelizmente, isso não foi seguido por outros governos que fizeram processo de privatização, né? Recentemente, a gente teve o caso, inclusive, da própria Eletrobras, também tem o caso mais recente também da CBTU de Minas, que também foi muito, quando eu cheguei, era um tema que estava muito quente no Ministério em 2023, tinha acabado de acontecer um processo e os trabalhadores também se sentiram muito desamparados, mas dependendo de como é feito o processo de privatização, é impossível qualquer governo fazer algum tipo de reversão. Então, eu preciso olhar esse caso com um pouquinho mais de calma e dar uma resposta mais precisa para você, Manuela. Fico te devendo essa. Ministra, vamos seguir, vamos para Manaus, vamos falar com o portal BNC, porque o Antônio Paulo Santos também está com a gente. Oi, Antônio Paulo, bom dia. Seu microfone está fechado, Antônio Paulo. Pronto. Agora sim. Todo mundo me ouvindo. Exatamente. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Esther. Bom dia aos colegas jornalistas dos portais e rádios do Brasil inteiro. E a você que nos acompanha em todos os rincões desse país. Ministra, eu queria falar da Amazônia. Não é? A senhora já deu algumas entradas sobre compras públicas,
concurso público, a digitalização dos serviços públicos. E quando o governo fala em fortalecer o Estado, evidentemente que ele está pensando também que esse Estado chegue aos rincões da Amazônia, ao interior, além das capitais, as comunidades ribeirinhas. Então, eu queria saber como o Estado brasileiro, como o Ministério da Educação, com essas políticas públicas que estão sendo colocadas, por exemplo, a digitalização dos serviços públicos, que a senhora falou no início, a Amazônia quase não tem internet, está começando. Como é que o Estado está pensando, o Ministério da Gestão, para não excluir quem mora na Amazônia, quem mora nesses lugares mais distantes? Perfeito, não, super obrigado pela sua pergunta também, Antônio Paulo. Também queria dar cumprimentar o pessoal todo da Amazônia, de Manaus. A gente tem essa preocupação muito grande, viu, Antônio Paulo? O Ministério ele é responsável pelo governo digital e um dos eixos importantes para a gente é a inclusão digital. Né? O que a gente fala, a primeira coisa na inclusão digital é a conectividade significativa. Inclusive, foi um dos temas que o Brasil levou para o G20, né? Foi um dos temas importantíssimos. Quem estava à frente dessa pauta é o Ministério das Comunicações, que é responsável justamente pela nossa rede, a infraestrutura de conectividade. O presidente Lula ele é muito preocupado com isso, a gente tem trabalhado muito, inclusive, em ter alternativas para além dos cabos com satélites, que permite ter acesso à internet justamente nas regiões mais remotas. Né? Então, esse é um trabalho que tem sido feito com muito cuidado pelo Ministério das Comunicações e a gente, como Ministério da Gestão responsável pelo governo digital, temos trabalhado para que a gente possa fortalecer essa agenda e garanta a inclusão digital da população brasileira. Então, a primeira coisa da inclusão digital é conectividade significativa e, portanto, ter, de fato, acesso à internet com qualidade. Né? Não, muitas vezes, mesmo em regiões não remotas, a maior parte dos brasileiros tem acesso via celular com pacotes de dados muito baixos, que consomem muito rápido. Então, a gente tem se preocupado muito com isso. E aí, uma das coisas que a gente tem feito, eu sei que para a região amazônica, a gente está tentando estudar a questão dos barcos com serviços, né, como recentemente no próprio Mais Especialistas, o ministro Padilha, né, lançou uma série de barcos aí que fazem procedimentos médicos importantes. A gente também tem estudado a possibilidade do que a gente chama, o Balcão GovBR, uma coisa que a gente tem trabalhado. O Balcão GovBR é um espaço físico onde as pessoas podem ir para tirar dúvidas e, eventualmente, usar os serviços digitais. Então, né, a ideia é que nesses balcões tenham conectividade, para quem não tem conectividade boa em casa, então eles podem se conectar à internet e terá pessoas explicando como acessar os serviços, porque o outro lado da inclusão digital é o letramento digital, que a gente sabe também que parte da população brasileira tem dificuldade ou tem receio de usar serviços digitais. Portanto, a gente está trabalhando muito nisso, nesse projeto que chama Balcão GovBR, fazendo parcerias com os estados e municípios e também estamos trabalhando agora com os Correios e com a Caixa para que justamente na região amazônica, o barco da Caixa, os Correios que também têm muitas vezes esse processo por barco, possam nos ajudar para que as pessoas possam usar esses espaços físicos para se conectar e poder aprender a usar os serviços digitais. Então, a gente tem muita preocupação com isso. E a outra coisa que a gente tem feito, para além da inclusão digital, é um trabalho com os municípios, né? Na verdade, a partir dos estados, a gente fez um pacto nacional pela gestão e inovação, que tem uma das eixos a transformação digital, e a gente está levando para os estados e municípios as soluções de processo eletrônico, que é justamente os próprios municípios e os governos estaduais poderem sair do papel. E a nossa preocupação é chegar em cada município brasileiro, garantindo que se ele se torna digital, ele também inclua a sua população, e esse é o trabalho que a gente tem feito muito próximo, como eu disse, ao Ministério das Comunicações e sob pedido muito expresso do presidente Lula para que a gente não deixe ninguém para trás. Já está rolando o balcão, então? Já está rolando o balcão, a gente já está em mais de 100 postos físicos, mas a nossa ideia é chegar aí, no próximo ano, nossa ideia é chegar a 1.000. A gente está trabalhando nessas parcerias para poder chegar a 1.000, e se a gente fechar a parceria com os Correios, que a gente está trabalhando muito, e com a Caixa, a gente tende a acelerar mais ainda. No último sábado, houve a primeira edição do Governo na Rua, aqui em Brasília, né, na comunidade Sol Nascente, onde a gente tinha lá uma equipe do nosso ministério justamente fazendo esse atendimento do GovBR, tirando dúvidas, inclusive também ajudando as pessoas que querem entender como tirar a carteira de identidade nacional,
Então, muita gente passou lá, foi muito bacana, né? Uma iniciativa da Secretaria-Geral, do ministro Boulos, e ele vai fazer 30 caravanas dessa, né, de governo na rua, que é justamente para as pessoas irem, uma em cada estado, para que as pessoas possam acessar os serviços do governo federal de forma mais fácil também. Inclusive, o ministro Boulos esteve aqui falando exatamente sobre isso. Para quem está fora de Brasília, Sol Nascente hoje é a maior favela do Brasil. É a maior comunidade do Brasil que fica aqui em Brasília, aqui na periferia de Brasília. Ministra, vamos embora para Campinas, vamos para São Paulo, vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo também está com a gente hoje. Oi, Heitor, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, a todos que estão nos acompanhando. Ministra, a senhora ontem esteve em um evento no BNDES, no Rio de Janeiro, e fez uma fala em defesa das estatais, dizendo que as empresas estatais elas não são um peso, mas são um patrimônio público. Gostaria que a senhora falasse sobre o plano de reestruturação para os Correios, e existe muita pressão interna e externa no governo para a privatização dos Correios e de outras empresas públicas? Bom, olá, bom dia, Heitor, bom dia pessoal de Campinas, uma cidade que eu conheço bastante, já visitei várias vezes, tenho uma parceria muito grande com o pessoal da Unicamp aí. Então, Heitor, acho que foi boa a sua pergunta para a gente poder esclarecer alguns pontos, né? Primeiro eu vou falar sobre os Correios. Acho que amanhã o presidente dos Correios, Emanuel, deve fazer uma grande coletiva para apresentar o plano de reestruturação. Então acho importante que ele apresente, né? Ele é o responsável pelo plano, é o novo presidente da empresa, que chegou em setembro. Ele é um funcionário do Banco do Brasil, né? Ele é com muita experiência em logística e no setor financeiro, o que está ajudando muito ali a empresa a pensar o seu plano. Já vinha sendo feito pelo ex-presidente Fabiano, e ele está ampliando esse processo de reestruturação, e ele vai apresentar, acho que amanhã, se eu não me engano. Então, acho que é muito importante que ele apresente, dê os detalhes, né? Ele é o responsável, ele que tem que tocar. Nós, do governo, na verdade, a gente acompanha esse plano. Ele apresentou a uma comissão de ministros, né? Foi aprovado nas instâncias de Correios, foi apresentado essa comissão de ministros, mas ele vai apresentar amanhã. Acho importante que ele fale sobre o plano específico dele. Né, sobre o Correios, eu vou falar muito rapidamente. Ele é um setor, uma área. Quando a gente fala, justamente, quando eu disse assim, se eu fizer parceria com os Correios, eu chego aos 5 mil municípios no Brasil. Uhum. Porque justamente os Correios têm uma obrigação constitucional de estar nos 5.567 municípios brasileiros. Isso, obviamente, tem um custo dele poder estar ali com pessoas contratadas que servem a nossa população e entregam, né, qualquer coisa em qualquer canto do Brasil. E é um setor, por outro lado, cuja receita teve uma mudança muito grande do ponto de vista no mundo inteiro desse setor. O mundo inteiro teve crise nos seus Correios, cada país foi tendo soluções. Os Estados Unidos, por exemplo, assumiu que o Correio terá prejuízo para manter esse serviço universal. Outros países associaram o Correio a outros serviços. Né? Então, amanhã o presidente Emanuel deve apresentar isso com mais detalhes e acho que é importante aguardá-lo. Mas sobre as estatais, eu acho importante falar isso, porque, de fato, a gente tem uma estatal com uma questão financeira importante, que precisa ser tratada e vem sendo tratada já há algum tempo, mas se a gente olha o conjunto das estatais brasileiras, elas estão tendo um lucro, e um lucro muito pujante. Né? No ano passado, elas tiveram um lucro, as 44 estatais brasileiras como um todo, tiveram um lucro de mais de 116 bilhões, e esse ano, já no primeiro semestre, chegou a 92 bilhões, essas 44 estatais juntas, só no primeiro semestre. Então, provavelmente esse ano o lucro será muito superior ao do ano passado, e puxado aí não só pela Petrobras, que teve esse ano um ano muito bom, porque recuperou o preço do petróleo. Isso obviamente afeta os resultados da própria Petrobras, ao contrário do ano passado, onde houve queda, né? Isso afeta bastante a lucratividade dessa empresa, mas outras empresas, inclusive os nossos bancos, né? A gente tem dos 5 maiores bancos comerciais no Brasil são empresas públicas, uma 100% pública, o caso da Caixa, outro de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, e a gente tem a grande maioria das empresas estatais não dependentes, ou seja, que não estão dentro do orçamento público, né? Das 44, 17 estão dentro do orçamento público, as demais 27 estão fora. Dessas 27, a grande maioria está tendo lucro. Elas empregam, todas as 44 juntas, mais de 440 mil pessoas no Brasil, gerando empregos de qualidade, né, com todos os direitos trabalhistas sendo respeitados.
e elas trazem uma inovação em diversas áreas, né? Sem dúvida nenhuma, na transição energética, na soberania energética que o Brasil tem, é graças ao trabalho de empresas estatais. A gente tem na área de saúde, né, tantos hospitais universitários coordenados pela EBSER que estão fazendo são parte importantíssima dos especialistas que está fazendo mutirões no Brasil inteiro para reduzir filas. Tem o Grupo Hospitalar Conceição, que é do Rio Grande do Sul, mas que está ampliando para outras áreas do Brasil. A gente tem na Embrapa, né, que é uma empresa pública dependente, está dentro do orçamento do Tesouro, mas ela gera um valor para a sociedade brasileira gigantesco. A gente tem o sucesso que a gente tem no agro graças à Embrapa, e todo mundo reconhece isso. Então, era nesse sentido que eu falo que as empresas públicas, elas foram, desde o nosso processo de industrialização, um dos pilares mais fortes ali, junto com as empresas nacionais e as multinacionais, mas as empresas públicas tiveram um papel, e têm até hoje um papel importantíssimo para que a gente tenha acesso a serviços que, se fosse deixar só para o setor privado, jamais teríamos, como foi o caso da universalização, por exemplo, da energia elétrica no Brasil. Então, acho que elas têm um papel importantíssimo, e a gente, sim, defende essas empresas, né? Mas que a gente cobra delas também retorno para a sociedade, retorno financeiro, né? Acho que são não dependentes, que elas também gerem lucros para o próprio governo, e isso elas têm feito no seu conjunto como um todo. Elas retornam para o Tesouro muito mais do que o Tesouro aporta nas próprias estatais. Se você chegou agora, fique com a gente. A gente está aqui hoje com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Ministra, vamos para Salvador, vamos lá para o Portal à Tarde, porque o Yuri Abreu está com a gente também. Oi, Yuri, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos que participam aqui desse programa. Ministra, eu queria puxar o assunto, claro, aqui para o nosso estado, o estado da Bahia. Isso porque a Bahia, né, o governo estadual aqui, tem avançado no uso de dados para políticas públicas. Um exemplo que a gente tem aqui, já implantado em alguns municípios, é a plataforma 100 municípios, que reúne aí indicadores de educação, saúde, economia, mercado de trabalho de todos os 417 municípios aqui do estado. O governo federal, de alguma forma, pretende fazer integração de bases de dados para melhorar, por exemplo, aí a gestão e a transparência? Como é que isso poderia funcionar na prática, e como é que tem sido a relação aí da pasta especificamente com o governo aqui do nosso estado? Oi, Yuri. Bom, não sei por onde eu começo suas perguntas, acho que vou começar pelo final. A relação com o governador é maravilhosa, o Jerônimo. A gente tem uma parceria muito grande em diversos projetos, entre eles a própria integração de bases de dados. E aí, quando você pergunta ao governo federal, esse foi um pedido expresso do presidente Lula para mim. Ele falou, porque eu tenho que construir a base, que ele chama de a base de dados do Brasil. Ele falou, não quero essa coisa do Ministério falar que o dado é meu. Não, o dado é da população brasileira. Claro, respeitando privacidade, respeitando sigilo, né? A gente tem um trabalho muito grande de integrar bases de dados, mas o fato dela estar integrada não significa que qualquer pessoa tenha acesso aos dados. A gente tem um trabalho enorme de segurança e privacidade com os dados da população brasileira e também de empresas brasileiras. Porém, a gente tem trabalhado, né, num termo que a gente até fez uma brincadeira, que é interoperabilidade. O presidente outro dia brincou, nossa, todo mundo só fala esse termo. O que é isso? É a integração de bases de dados. Então, a gente tem trabalhado para qualificar as bases de dados. O presidente deve lançar em breve um decreto de governança de dados, justamente para definir como cada órgão deve fazer essa gestão dos dados. Mas a gente, independente desse decreto, já vem trabalhando, já tem uma série de dados integrados para melhorar a gestão, para previsibilidade de políticas, para comunicação direta com a população. A gente tem feito um trabalho muito importante de comunicação de políticas públicas, mas, na verdade, de serviços públicos, né? Então, por exemplo, agora no Enem, a gente avisou os alunos, né, que estavam inscritos. Primeiro avisou para eles, você tem que se inscrever, quem estava no ensino médio. Você tem que, não esqueça de, quem tem que pagar, né, não esqueça de fazer as suas, aí avisamos, o dia da prova, o que você tem que levar no dia da prova? Depois, na segunda prova, a mesma coisa, né? E agora a gente vai fazer todo um trabalho, depois com o SISU, muito grande, de explicar aos alunos como fazer a inscrição, né? Só para dar um exemplo do Enem, mas na parte de especialistas, agora, quando as pessoas marcam uma cirurgia ou marcam um exame, a gente avisa elas, seu exame é amanhã, não esqueça, porque a gente viu que muita gente marcava o exame e esquecia, né? A gente recebe muitas vezes ligação de médico falando, amanhã é seu exame. Agora o governo faz isso a partir das informações que a gente tem de base de dados, né? E algumas coisas que a gente conquistou com isso esse ano, eu vou falar algumas grandes conquistas. Uma foi, a gente tem um aplicativo agora chamado Meu Imóvel Rural.
que é um aplicativo que junta dados dos produtores rurais no Brasil, pequenos, e, na verdade, por enquanto, de pessoa física, mas pode ser pequeno ou grande. A gente vai avançar para também pessoa jurídica, mas por enquanto de pessoa física, e que eu pego as bases de dados que eu tenho, informações daquela propriedade, e junto num único aplicativo que a pessoa recebe no celular dela, ela pode olhar o que o governo tem já de informações sobre ela, etc. A partir dessa integração de bases de dados territoriais, a gente também melhorou muito o cadastro ambiental rural. Né? Agora, existe o CAR pré-preenchido, então quando alguém vai fazer o CAR, ele já tem as informações que o governo tem sobre aquela propriedade também. Então a gente está avançando, só para dar um exemplo aí na área de territorial e agrícola. Né? E a gente tem ambiental também. E o outro exemplo que eu queria dar é da saúde. Né? A saúde, o ministro Padilha, junto com a secretária Anistela, tem feito um trabalho muito importante, que já vinha da ministra Anísia, de melhorar as bases de dados. Eles têm mais de 40 sistemas com dados que vêm de diferentes formas, né? E numa lógica tripartite. E a gente tem trabalhado para... A primeira coisa que a gente fez agora foi que o CPF passou o seu número do SUS. Então, com isso, eu consigo integrar muito mais fácil as bases de dados. E a partir disso, eles estão fazendo um trabalho para que esses 40 sistemas sejam todos associados a um CPF. E aí a gente vai cruzar todas as bases de dados de saúde e a pessoa, se ela for atendida em qualquer cidade, for para outra cidade atendida pelo SUS, o médico lá, enfermeiro, o técnico de enfermagem vai ter todo o histórico dela. Né? Isso vai ser um ganho gigantesco em termos de qualidade. E, portanto, a gente consegue se comunicar, a gente consegue evitar fraudes também, e a gente consegue prever o que precisa avançar, onde falta política pública. Né? Então, a gente está trabalhando muito nessa lógica de integração de base de dados. Ministra, vamos correr, vamos fechar o nosso primeiro giro, vamos lá para Goiânia, vamos lá para a Rádio Executiva, porque a Maristela Araújo também está com a gente. Oi, Maristela. Oi, Karine, bom dia, ministra, bom dia, meus colegas. Ministro, vamos falar um pouquinho mais de CNU, Concurso Público Nacional Unificado. A gente sabe que foi um sucesso, já é uma coisa estabelecida. A gente vê aí a adesão muito grande da população brasileira, concurseiros participando, falando muito desse concurso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda vários órgãos, vários ministérios que não estão participando do concurso, não estão oferecendo vagas. E a gente vê que são ministérios, órgãos que estão aí com um déficit muito grande de servidores. A gente tem aí Ministério da Saúde, tem Ministério da Cultura, a gente tem também aí o IBGE, que anda fazendo concursos com vagas temporárias, mas não efetivas. A gente sabe que são órgãos, são ministérios que a adesão é facultativa. Mas como ampliar essa quantidade de vagas do CNU? Como colocar esses ministérios, como trazer esses órgãos para dentro aí do concurso, oferecendo essas vagas aí para os concurseiros? Inclusive, está faltando o quê? Dinheiro, está faltando orçamento. O que acontece? Que esses ministérios não estão aderindo ao concurso público nacional unificado. Oi, Maristela, tudo bem? Pessoal de Goiânia aí, um prazer falar com você. Maristela, até queria fazer uma pequena qualificação. Na verdade, esses 3 órgãos que você citou participaram, tanto do Ministério da Saúde, BGE e MIN, que tinham vagas no CPNU. No caso do IBGE eram mais 700 vagas, inclusive já autorizou a entrada de novas, mais 25% dessas, eram mais 700 vagas. Mas o concurso, eu queria só no caso do IBGE especificamente, o temporário do IBGE é uma coisa que ele faz sempre, porque parte desses temporários é para o Censo Agro, né, que são recenseadores, e parte é para as pesquisas de campo do IBGE, que desde já há muitos anos, né, que ele faz por meio de contratações temporárias, porque foi uma análise do próprio IBGE que essa mão de obra é uma mão de obra mais temporária mesmo. Né? Mas, por outro lado, a gente fez um concurso tanto de nível médio quanto de nível superior para servidores efetivos do IBGE, e a gente fez já essa chamada dessas 700 pessoas e mais um 25% do cadastro de reserva. O Ministério da Saúde é a mesma coisa, né? A gente já fez a chamada, eram mais de 300 vagas de tecnólogo. Na verdade, agora eu não vou saber exatamente quais eram. E no CPNU 2 tem uma quantidade grande para o Ministério da Saúde também, tem um bloco só do Saúde, do Ministério da Saúde, para os institutos, o INCA, né? O INTO, que são no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma quantidade grande no Ministério da Saúde e a mesma coisa do MINC, no caso de servidores da área da cultura. Mas, de fato, eu acho que a sua percepção é de que não foi suficiente. E você tem razão. Por que não foi suficiente? Na verdade,
Quando a gente chegou no governo, né, nesse terceiro mandato do presidente Lula, existia uma carência muito grande de servidores. Eu já vim falando isso aqui, né, Karine, algumas vezes. Toda vez que alguém me pergunta qual era a pior área, eu falo, é difícil de mencionar porque era uma falta muito grande. Né? A gente teve uma saída de mais de 160 mil servidores desde 2015 e uma entrada muito concentrada em algumas áreas. Né? E a gente teve uma perda líquida de mais de 70 mil servidores. Mas só que a entrada não foi para o mesmo lugar que saiu. Então, essa saída de 160 mil pessoas deixou alguns órgãos com uma carência muito grande de pessoal. A IBGE é uma delas, o Ministério da Saúde é uma delas, a Cultura também é uma delas. Então, esses três que você falou, de fato, tinha uma carência muito grande de pessoas e que mesmo a gente autorizando concursos ainda não foi suficiente. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma autorização para quase todos os órgãos. Né? No próprio CPNU, no primeiro foram 21 órgãos, no segundo 32 órgãos, porém, a gente tem carreiras transversais que vão atuar em todos os ministérios. Né? Então, a gente está, de fato, recompondo essa força de trabalho num ritmo que a gente acha adequado, inclusive para que a gente tenha entradas mais frequentes de servidores. Né? Então, por isso que minha expectativa, né, continuando um governo que de fato se preocupe em fazer essa renovação, em manter os quadros atualizados e não quantitativo suficiente, a gente de fato vai ter um CPNU 3 com novas vagas para alguns desses órgãos que você mencionou e outros órgãos também. E eu acho muito importante um outro trabalho que a gente tem feito no Ministério, é justamente o que a gente chama de dimensionamento da força de trabalho, que é órgão a órgão, fazendo uma análise do que ele faz, onde está faltando gente, qual o perfil de trabalhador que ele precisa e olhando para o futuro. Com esse processo de transformação digital, quantas pessoas de fato vão precisar nos próximos anos, né? E aí sim autorizando vagas de forma bastante ponderada com as nossas realidade orçamentária, mas também com a necessidade efetiva de cada órgão. Ministra, quero saber o seguinte, a gente está aí com uma reforma administrativa sendo discutida no Congresso. É uma PEC, me ajuda a lembrar o número da PEC? 38. PEC 38, reforma administrativa no Congresso. A senhora já se posicionou contra aí em vários pontos. Queria saber qual o problema dessa reforma e queria que a senhora rapidamente, a gente já está com o tempo bem apertado, nos dissesse, para além da reforma que está, a discussão que está rolando no Congresso, o que o governo já está fazendo na reforma administrativa, porque medidas já estão sendo tomadas, né? Já, Karine. Eu sempre falo isso. O presidente Lula, na transição, resolveu criar o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. É a segunda vez na história do Brasil, pelo menos desde a da República e desde a redemocratização, que a gente tem um ministério voltado para a administração pública. Então, por óbvio, né, desde o início a gente botou esse nome, né, não é só Ministério da Gestão, Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos. E a inovação é o nosso carro-chefe e a gente pensa como fazer as coisas diferentes. A gente tem um balanço que já está no nosso site de mais de 50 medidas que foram feitas em 3 áreas importantes. Na área de gestão de pessoas, na área de transformação digital, né, que foi perguntado aí pelo nosso colega, e na área de organizações mais gerais. Então, dado o adiantado da hora, eu não vou poder avançar tanto, mas só um exemplo de cada. O CPNU é um dos carros-chefes da área de gestão de pessoas, mas também todo o processo de negociação com servidores que a gente acompanhou bem aqui no Bom Dia Ministra, né, no ano passado, que foi um processo de alongamento de carreiras, de repensar a reestruturação das carreiras, criação de carreiras transversais, esse dimensionamento da força de trabalho. Então, temos feito um trabalho grande na área de gestão de pessoas. Na transformação digital, que eu já falei bastante, essa integração de bases de dados, da carteira de identidade nacional, da gente poder ter garantias também de cibersegurança, né? Estamos trabalhando muito nisso. E no terceiro eixo de organizações, é um exemplo que eu já dei aqui, mas que eu gosto, são 2 exemplos. Um que a gente fala muito aqui, que é o Imóvel da Gente, que é o programa de democratização do patrimônio da União, e a Secretaria de Serviços Compartilhados. A gente tem hoje uma secretaria no Ministério que presta serviço a 13 ministérios, na verdade um pouco mais, porque dependendo também presta serviço a outros, e a gente centralizou numa única secretaria. E só para dar um exemplo, eu tenho 12 servidores que fazem a folha de 13 ministérios, com um quantitativo de mais de 40 mil pessoas, que é uma folha que roda ali no nosso ministério com 12 servidores, que provavelmente se eu tivesse replicado isso em cada ministério, eu precisaria de muito mais pessoas para fazer esse mesmo serviço. Então, só para dar um exemplo, né, a gente tem trabalhado aí nessas 3 frentes, e aí na terceira frente dessas organizações, a gente está com um grande projeto junto com a AGU. Na quinta-feira, eu e o ministro Messias vamos receber de uma comissão de especialistas um anteprojeto de uma revisão do chamado Decreto-Lei 200, que é do direito administrativo, da forma como se organiza o governo, né, e vai ser uma grande mudança.
Em relação à PEC 38, é uma PEC do Legislativo, né, apresentada por um conjunto de deputados, mas que teve à frente muito o deputado Pedro Paulo. Ele é um projeto bastante amplo, com uma mudança constitucional muito grande, né? A gente acha que não precisava ser uma mudança constitucional. Na verdade, a gente tem tudo que a gente fez, foram 50 medidas que a gente fez, muitas delas legais, mas muitas infralegais, né? Então a gente acha que dá para fazer muita coisa sem mexer na Constituição, e a gente acha que o projeto ele ainda não tem uma maturidade suficiente para ser votado. Ele precisaria de uma discussão ampla para que a gente pudesse ver o que dali de fato está pronto para ser votado, e acho que isso vai ser um trabalho ainda esse ano, não vai mais. O próprio presidente Hugo Mota já falou que não tem mais tempo, estamos na última semana da atividade legislativa, e a minha expectativa é que a gente puder, né, a gente sempre falou isso, não tem problema nenhum uma proposta legislativa desse tamanho, mas desde que passe por uma comissão e que possa ouvir as críticas e possa ter melhorias, né, e mudanças importantes no projeto para que seja um projeto de fato do que ele se propôs a fazer, que é de melhoria da prestação de serviço para a população. Ministra, e aí a gente já cai naquela que uma reforma administrativa, seja qualquer reforma, é muito difícil ser aprovada no último ano de governo, né? Então, provavelmente é uma proposta que vai ser discutida depois, né? Mas esse debate, esse pré-debate é sempre importante. Quando a gente fala de reforma administrativa, a gente está falando de carreiras, de benefícios, de uma série de questões, não é, ministra, que muitas pessoas questionam, especialmente do setor privado, né, e que o Estado ele é movido por servidores, né, quem acessa os serviços públicos tem um servidor ali na ponta, né, ministra, e essa reforma administrativa, essa discussão é sempre importante, né? Não, sem dúvida, acho que toda melhoria da capacidade, né, o que a gente tem trabalhado, né, de melhorar a qualidade de prestação de serviço público, e isso passa, como eu falei, por uma gestão das pessoas, dos servidores públicos, das servidoras públicas, mas nosso trabalho sempre foi, como mandato dado pelo presidente, de diálogo, de valorização, que é muito importante, de reconhecimento da importância dos servidores, de cobrança também. A gente tem um trabalho de cobrança, estamos trabalhando muito numa avaliação de desempenho desses servidores, de que eles prestem contas à sociedade do que eles fazem, né, do que nós fazemos, todos servidores públicos. Eu estou servidora pública como ministro, mas também sou servidora pública da universidade, e a gente precisa mostrar para a sociedade o que a gente faz. E eu acho que isso é super importante. E eu acho que nenhuma reforma administrativa que queira perseguir servidores deve prosperar. Uhum. Né? Acho que isso é muito importante. Né? A lógica não é de perseguição, não deve ser de perseguição. E uma coisa que a gente defende como princípio de proteção ao Estado brasileiro é a estabilidade de servidores públicos. Né? Por que a gente defende isso de forma muito categórica? Porque ele permite não só uma continuidade de serviços, independente da troca de governo, eu tenho uma continuidade importante de serviços, mas além disso, eu tenho duas coisas. Os servidores são muito diligentes, porque eles têm noção do que é o risco que eles têm de perder o emprego, e por outro lado, eles também podem denunciar malfeitos, né? A gente já viu vários casos de servidores públicos que denunciaram coisas que estavam sendo feitas erradas e protegeu, portanto, o Estado brasileiro, proteger a população brasileira. Essa foi a lógica da Constituição, de permitir, de criar o Estatuto da Estabilidade, e a gente defende ele, mas, na nossa visão, a contrapartida tem que ser uma boa avaliação de desempenho e uma prestação de contas do que os servidores fazem. Né? Essa combinação de estabilidade com avaliação de desempenho, para a gente, é o que faz você poder valorizar os bons servidores e não proteger aqueles servidores que se usam da estabilidade, que são pouquíssimos, para não fazer um bom trabalho. Ministra, dessa vez eu vou ficar devendo para os colegas, a gente não vai conseguir fazer as duas rodadas, né? A ministra Esther Dweck, quando ela chegou aqui, ela falou assim, quantas vezes eu vim? Eu falei que ela tinha vindo pouco, não foi não, ela veio muito. Ela está entre as vice-campeãs do Bom Dia Ministra, é a quarta vez que ela vem. Esse ano, né? Esse ano, é a quarta vez que ela vem, então ela está ali, né, entre os vice-campeões, o líder é o ministro Wellington Dias, segue o líder lá, absoluto, que veio 6 vezes. Mas eu queria já, antes da gente encerrar oficialmente, eu queria saber qual é o foco do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos para 2026, né? Foi feito todo esse trabalho, e aí eu quero saber o que a gente pode esperar para 2026. A senhora me chama a atenção quando a senhora diz, a gente perdeu
muito mais servidor do que entrou. Mas, por outro lado, houve também uma otimização dos serviços, Sim. né, ministra? A senhora esteve aqui falando com a gente sobre Sim. isso, que algumas funções que hoje não fariam sentido, né, foram trocadas, foram substituídas, houve todo esse planejamento. Mas eu quero saber o foco para o ano que vem, o que o Ministério vai se concentrar? Olha, a gente tem... justamente a gente fez um balanço agora no final do ano. Eu tenho uma reunião na quinta-feira com o secretário para a gente fechar a agenda de 26, mas eu posso já adiantar algumas coisas. Eu acho que na área de gestão de pessoas, né, o nosso foco é a consolidação dessas carreiras transversais. A gente vai ter a entrada aí dos novos servidores, das 2 novas carreiras que a gente criou. Na verdade, da terceira carreira que está em discussão no Congresso também. A gente criou uma terceira carreira transversal. Na verdade, uma terceira criada, né? Mas a gente já vai chegar a 9 carreiras transversais. Quando a gente entrou no governo, tinham só 2, nesse 2023. A gente vai terminar o mandato do presidente Lula com 9 carreiras transversais. E a gente tem as 2 últimas, que é de desenvolvimento socioeconômico e de analista de justiça e defesa, que entram nessa segunda edição do CPNU. E a gente quer consolidar essa lógica de carreiras transversais de pessoas que podem atuar em várias áreas. E a terceira, que está em discussão no Congresso, e a gente tem esse projeto de lei que vai ser o nosso foco do ponto de vista de gestão de pessoas, foi o projeto de lei que a gente encaminhou recentemente, onde a gente reestruturou a carreira do MEC, a carreira da cultura e uma carreira que a gente chama de analista técnico do Poder Executivo, que é justamente a grande carreira de suporte, que eram cargos isolados que a gente transformou numa carreira, está propondo a criação de uma carreira transversal. Então, na área de gestão de pessoas, nosso foco é a aprovação desse projeto de lei, tem transformações de cargos, tem uma série de coisas que estão nesse projeto de lei, que é o nosso foco na área de gestão de pessoas, discutir isso com o Congresso e poder aprovar antes de abril de 2026. Na transformação digital, a gente tem 2 grandes focos, que é a ampliação desse processo de integração da base de dados, continuar com isso, e a utilização de inteligência artificial de forma responsável para avançar serviços, né? Então, são 2 grandes focos para o ano que vem também nessa área, e a continuidade da emissão da Carteira de Identidade Nacional. A gente pretende chegar a 100 milhões de carteiras, ou quase próximo de 100 milhões, ao final do ano que vem, para que a gente tenha essa base biométrica praticamente completa da população brasileira e a gente consiga ter uma boa identificação da necessidade da nossa população, conhecendo a população e entregando, né, o que a gente chama de um governo para cada pessoa. E na de organizações, esse projeto que eu comentei, dos nossos especialistas, que vão entregar para a gente quinta-feira. A partir desse momento que a gente recebe, o governo já participou desse processo junto com a comissão, mas agora o governo recepciona da comissão e trabalha internamente. A gente pretende ainda no primeiro trimestre de 26, encaminhar ao Congresso esse projeto de reestruturação do direito administrativo e discutir ao longo do ano que vem no Congresso. Essas são as nossas prioridades para o ano que vem. Ou seja, muita coisa. Muito trabalho vem por aí. Quando a ministra fala em carreiras transversais, é porque antes, quando você ingressava no serviço público, em muitas carreiras você tinha uma função específica. Hoje não tem mais, né, ministra? Hoje é mais amplo, né? E você pode atuar em vários setores, é isso? É isso, mas assim, continuam tendo carreiras específicas, Sim. de órgãos específicos. Mas funções, mas a gente foi criando a nossa loja. A gente acha que no futuro o ideal é que só tivessem grandes carreiras transversais. Perfeito. Mas é um processo, né? A gente fez vários concursos para carreiras específicas. Eu dei o exemplo aqui da Fiocruz, que a gente provavelmente deve fazer uma nova chamada aí dos excedentes em breve. Né, também de alguns ministérios, mas a gente está caminhando em paralelo para essa ideia de carreiras transversais que possam, não só ele faz várias, eram cargos muito específicos, né, cargos desde assim, contador, economista, estatística, etc., que a gente está transformando num cargo mais amplo. Dei só um exemplo de alguma área, mas a gente está também trabalhando nessa lógica, então, de que não só é uma função, é um cargo com mais especialidades, né, que a gente pode dividir em especialidade, mas mais amplo, mas que possa atuar em diferentes ministérios. Ele não é selecionado para um ministério exclusivamente. Perfeito. E a gente vai adequando ao longo do tempo. O servidor deve ficar uns 30 anos dentro do Serviço Público Brasileiro e ele pode ser realocado para a área onde há mais necessidade. Maravilha, minha sócia, mais uma vez sócias em 2025, espero revê-la aqui muitas vezes em 2026, e como a gente está terminando a nossa temporada do Bom Dia Ministra, pode ser que a gente ainda tenha programa essa semana, mas não sabemos ainda, estamos a depender da agenda aí dos ministros, mas como estamos bem na reta final, pedi para a ministra Esther pedir uma música para a gente hoje, para a gente encerrar
Então, o que você escolheu? Me conta. Olha, para encerrar o Bom Dia Ministra, eu queria encerrar com um tema que é muito importante, a gente acabou não tocando aqui, que é o combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. Importantíssimo. E aí tem uma música de uma banda chamada Francisca Elombre, que é Triste, Louco ou Má, que é muito importante, que fala justamente que a mulher, ela não depende de ninguém. E a gente sabe que isso não é trivial, mas é um trabalho que a sociedade brasileira precisa fazer para que as mulheres se sintam mais fortes, menos sujeitas à violência, e acho que isso é um trabalho não do governo, muito importante, mas também de toda a sociedade. É uma mudança cultural que a gente precisa fazer, e essa música, acho que ela passa uma mensagem uma mensagem difícil, mas muito importante, que é para que todos ouçam. Então é isso. Então, eu quero agradecer mais uma vez a ministra Esther Dweck,